Teleaula Parnamirim. Olá, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. Eu sou o professor Luiz, da disciplina de Matemática, e hoje vamos falar sobre porcentagem e juros simples. Não saiam daí. Nós temos aqui a palavra porcentagem, ela deriva do latim percentum, que significa por 1 ou a cada 100. Também utilizávamos essa expressão XP% ou XPC antigamente, e essa nova simbologia aqui, por cento, isso aqui refere-se a partir de agora do século XVIII, né? Final do século XVII, início do século XVIII, então coloca-se essa ideia, né, com símbolozinho de porcentagem, né? Existe também a expressão por mil, que em vez de você utilizar aqui só 2 zerinhos, a gente acrescenta mais um zerinho aqui, né, do lado direito, no símbolo de porcentagem. No dia a dia, é muito comum que você veja essas situações, né, em jornais, revistas, na televisão, em alguns panfletos bancários, falam de empréstimos, né, em compras de supermercados, lojas, tabelas e gráficos. Enfim, é muito visto no dia a dia. Vamos ver algumas situações aqui. Aqui nós temos o mapa do Brasil, com destaque para a nossa querida região Nordeste, certo? Essa questão foi adaptada do livro A Conquista da Matemática, de Giovanni Júnior Castrucci, e lá ele faz um destaque sobre a região Norte. Aqui nós vamos fazer um destaque sobre a região Nordeste. Veja bem, a área do Nordeste, ela é aproximadamente 1.554.257 quilômetros quadrados. E a área do Brasil vai ser 8.514.876 quilômetros quadrados. Se nós dividirmos a área do Nordeste por a área do Brasil, nós vamos chegar a esse valorzinho aqui, aproximado, certo? A área do Nordeste dividido pela área do Brasil, nós vamos chegar mais ou menos a esse númerozinho aqui, que a gente chama de forma decimal, certo? Se transformarmos esse númerozinho aqui na forma de fração, que vai ser aqui, na forma de fração, com denominador 100, já que a gente está comparando a porcentagem, comparando a cada 100 partes, certo? Nós vamos ter assim, ó, 18 centésimos, certo? 18 centésimos. Aqui nós vamos ter aqui o 18 centésimos na forma decimal, aqui a forma de fração, e aqui a forma de porcentagem, onde a gente tira o símbolo de o 100 e coloca o símbolo de porcentagem, ok? A porcentagem também é muito comum que vocês encontrem também a palavra percentagem em vez de porcentagem. Então, isso também é comum vocês encontrarem. As duas maneiras estão corretas, certo? Agora nós vamos ver aqui como escrever uma fração na forma de porcentagem, ok? Então, aqui nós temos o seguinte, o número 1/2, para nós escrevermos na forma de porcentagem, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou procurar um número inteiro que, multiplicado por o denominador aqui, nós tenhamos denominador 100, certo? Então, veja que aqui é fácil de perceber, ó, que se eu tenho 2 aqui, quando eu multiplicar o 2 por 50, nós vamos ter o denominador 100. Nesse caso aqui, como a gente multiplicou a parte de baixo, o denominador, por 50, obrigatoriamente a parte de cima aqui também nós vamos multiplicar por 50. Então, 1 vezes 50, 50, e nós ficamos agora com uma fração com denominador 100, estamos comparando com 100 partes, ok? E agora, para transformar isso aqui na forma percentual, a gente tira o denominador 100 e coloca o símbolozinho de porcentagem, beleza? Agora vejam essa outra situação aqui. Nós temos agora a fração 3/8.
Observem que o denominador da fração aqui, eu não tenho nenhum número inteiro que multiplicado por 8 resulte no denominador 100. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos dividir o numerador pelo denominador, ok? Então vamos fazer essa continha. Vamos aqui, a tela. Nós vamos dividir o 3. Lembrando que toda fração é uma divisão. Nós vamos fazer a divisão aqui, ó, 3 para 8. Como 3 é menor que 8, eu vou colocar 0 aqui e 0 e vírgula aqui. E agora eu vou ver quantas vezes esse 8 cabe aqui no número 30, certo? Então nós vamos ter 3 vezes, certo? Você deve estar com a tabuadazinha aí já, o T alimente, né? Então 3 vezes 8, 24. Quando a gente faz a continha aqui, ó, eu não vou fazer isso aqui detalhado, nós vamos ter, sobra 6, não é isso? Eu coloco 0 aqui, continua. Então vai dar um 7. 7 vezes 8, 56. A gente faz a continha aqui, ó, vai sobrar 4. Coloca 0 aqui, continua. Vai dar um 5. 5 vezes 8, 40. E aí nós vamos ter, ó, 375 milésimos. Ok? Então aqui nós temos 375 milésimos, que essa daqui é a forma decimal. Para nós transformarmos esse número para a forma percentual, o que é que nós vamos fazer? Eu preciso que apareça no denominador da fração o número 100, certo? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar por 100 e ao mesmo tempo dividir por 100, certo? Quando eu faço isso, quando eu multiplico esse número 0,375 por 100, eu faço com que a vírgula se desloque 2 casas para a direita. Então ela vai sair daqui, ó, 0,375 vezes 100, esse 100 aqui, ela vai sair 1, 2. Então 2 casas para a direita, ela vai para depois do 7, após o 7. E aí nós vamos ter 37,5. Aqui o 100, lembrando que aqui eu posso ter 1 aqui embaixo, então 1 vezes 100, 100. E aí nós ficamos aqui com a fração decimal, 37,5 centésimos. E para transformar para a forma percentual, basta a gente tirar aqui o denominador 100 e colocar o símbolozinho aqui de porcentagem. Beleza? Vamos observar aqui essa situação, onde envolve desconto, né? Eu sempre gosto bastante quando falo em desconto. Quando eu vou numa loja que tem a palavra desconto, eu fico encantado, né? Eu gosto bastante e acredito que vocês também gostem, né? Vamos ver essa situação aqui, ó. Um desconto de R$7.000 sobre um preço de R$25.000 representa quantos por cento de desconto, né? Na verdade, aqui ele quer saber a taxa percentual desse desconto, né? Veja que essa questão ela foi tirada do livro A Conquista da Matemática e ele enfatiza bem a palavra desconto, usando aqui, ó, 2 vezes, né? Lá em língua portuguesa os colegas não gostam muito disso, mas em matemática ele quer chamar a atenção do aluno que está aprendendo, né? Para essa situação aqui de taxa percentual. Veja bem, então, um desconto de R$7.000 sobre um preço de R$25.000 representa quantos por cento de desconto? Gente, basta nós pegarmos aqui, ó, o 7.000, que foi o desconto, e dividir pelo total, o valor total, que era o produto, né, de 25.000. Quando a gente faz isso, eu posso aqui, ó, cancelar 3 zerinhos de cima com 3 zerinhos de baixo, e aí eu vou ter uma fração que a gente chama de fração irredutível, certo? Que é a forma mais simples. Para nós transformarmos para a forma percentual, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer daquela maneira anterior, como eu fiz com a fração, né?
E aí basta eu pegar os 7/25 aqui, ó, observar que o 25, se eu multiplicar por 4, eu vou ter um denominador 100. Então nós vamos fazer isso. 25 vezes 4, 100. Então, como eu multipliquei o denominador aqui por 4, então eu preciso também multiplicar o numerador por 4. E aí 7 vezes 4, 28. Então 28 centésimos. E aí, ó, eu tiro o 100 aqui e coloco o símbolozinho de porcentagem, né? Então, fica 28%. Agora, se eu quiser fazer aqui dessa outra maneira, também posso fazer, certo? Ó, eu vou dividir o 7 por 25, né? Então, quando eu fizer essa divisão aqui, como eu já fiz uma divisão ali, eu não vou fazer novamente, então a gente vai chegar nesse valor aqui, ó, 28 centésimos. Lembrando que, como eu tenho duas casas após a vírgula, eu posso escrever o número na forma de fração decimal. Como é que eu faço isso? Eu só escrever o número sem a vírgula, 0,28, a mesma coisa de 28, e aí nós vamos repetir o 100 aqui embaixo. Quando a gente tira a vírgula, a gente coloca o 100, e agora, tirando o 100, a gente coloca o símbolo de porcentagem. Então, 28%. Né, por cento. Então, eu posso fazer dessa maneira e posso fazer também dessa outra maneira, certo? E o desconto corresponde a 28%, né? Eu gostei desse desconto, bem legal. Vamos ver uma situação agora, aqui, lá do futebol, né? O atacante Neymar Júnior, do Paris Saint-Germain, ele acertou 240 dos 335 passes dados. Qual o percentual de precisão nos passes desse jogador, né? Então, essas informações eu tirei lá do site da UEFA, Champions League, e nós fizemos essa pesquisa, né, no dia 22 de agosto, né? O atacante não tinha jogado ainda a final, infelizmente não ganhou, né? Mas a gente vai analisar aqui os dados matemáticos para a gente compreender um pouquinho aqui. Veja, nós vamos entender a qualidade dos passes do jogador Neymar. Então, nós vamos dividir os passes certos pelo total de passes dados. Observem que o atacante, aqui na questão, ele acertou 240 passes dos 335. Então, quando a gente divide o 240 por 335, eu vou passar como exercício para vocês fazerem esse caso, nós vamos chegar a esse resultadozinho aqui. Eu não vou fazer porque o tempo é curto aqui, então a gente quer mais observar e eu fazer um comentário aqui que eu vou fazer mais à frente. Então, quando eu divido 240 por 335, eu vou ter aproximadamente esse número aqui, 7.164 décimos de milésimos. Ó, para nós pegarmos esse número, eu vou fazer um destaque aqui. Fazer um destaque aqui nesse número, certo? Nesse 0,7164, certo? Esse é o símbolo de igual ou aproximadamente, certo? E nós vamos fazer um destaque aqui, ó. Para a gente transformar esse número aqui para a forma de porcentagem, como é que nós vamos fazer? Eu vou escrever o número do mesmo jeito que ele está aqui, ó. Sem a vírgula, se eu colocar o zero aqui, não vai interferir em nada. E aí, ó, eu vou pegar o número aqui, ó, levo a vírgula, e aí eu teria, levar a vírgula duas casas para a direita, coloco o número 100, certo? E aí a vírgula ficava aqui. E agora nós temos esse número aqui, sobre 100, a mesma coisa de 71,64, colocando o símbolo de porcentagem, né? Lembrando que aqui a gente usa o símbolo de igual ou aproximadamente, certo? Agora veja bem, professor, no quadro nós temos esse valor, certo? E aqui o senhor colocou 72%, certo? Então, quando nós colocamos o 72% aqui, nós fizemos um arredondamento para mais. Observe que esse número aqui, ó,
o 71,6,64, ele está mais próximo do número 72, certo? Do que do número 71. Então, por isso é que a gente, né, para agradar aqui os dados do jogador Neymar, já que a gente gosta do jogador, a gente faz isso aqui. Ah, professor, tu fez só para agradar que gostou do jogador, alguma coisa assim? Não, gente, a gente fez porque o número ele está mais próximo de 72, 71,64 está mais próximo do número 72 do que o número 71. Então, por isso é que a gente arredonda para a casa decimal mais próxima, beleza? E vamos ver uma situação bastante interessante agora, da atualidade, que vai falar sobre o coronavírus. Né? Esses dados foi trabalhado, né? Foram pesquisados de ontem para hoje, né? Hoje são 25 de agosto, nós estamos gravando, e os dados foram coletados lá no dia 24 de agosto do site do Laboratório de Inovação em Saúde da UFRN, o LAIS. Né? E vejam que situações, né, interessantes aqui para vocês discutir comigo e perceber comigo aqui. Gente, aqui nós temos os casos, né, confirmados, suspeitos, curados e mortos, infelizmente, dessa doença tão perigosa, né? Então, veja bem, ó, confirmados. Então, nós tivemos aqui no dia 24 de agosto, mais ou menos por volta das 14 horas e 9 minutos, né? Nós tivemos a atualização desses dados. Então, de repente, você vai assistir essa aula depois, esses dados já vão ter outros valores, certo? Mas a última vez que eu fiz essa pesquisa aqui, as informações eram essas. Então, vamos lá, ó. Os casos confirmados eram 59.649, suspeitos 24.448, curados 37.034 e nós tínhamos, infelizmente, 2.173 mortes ocasionadas em decorrência dessa doença, né, do coronavírus, né, o Covid-19. Aqui nós temos aqui também uma informação sobre a questão da letalidade com o percentual, para a gente observar aqui que a nossa porcentagem, para a gente entender, porque muita gente diz assim, ah, professor, eu olho aqui no site do LAIS, mas eu não consigo entender, porque eu não entendo de porcentagem, eu tenho essa dificuldade em matemática. Então, vamos entender aqui. Então, a gente observa aqui que os jovens, né, geralmente os jovens que tiveram as situações, né, de óbitos, nós tivemos 1,29%, né? Certo? Nós estamos fazendo essa pesquisa em cima dos mortos, certo? Os adultos, 1,28%. Os idosos, 13,47%. Então, veja que é muito importante que nós tenhamos bastante cuidado para não levarmos esse vírus para casa, tá? Porque nossos idosos, pessoal, olha a situação aqui, 13,47%. O que significa isso? Significa dizer que a cada 100 óbitos, nós tivemos 13 pessoas que eram idosos. Então, geralmente, pessoas que estão ali de 50 a 84 anos de idade são as pessoas mais afetadas por essa doença tão temível. Certo? E eu trouxe uma situação aqui para a gente também refletir. Principalmente nós homens, né? 56,05%, né, das mortes por causa do coronavírus. Certo? Aí fica a pergunta, onde é que estamos errando mais? Né? Seria a questão do trabalho, né? Tá faltando lavar as mãos, né? Então, a gente já recomenda aí, ó, faz a sua parte. Beleza? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. E agora nós vamos falar de juros simples, né? Ó, sempre. Esse tema juros, ele é quando a gente vê, a gente já fica meio assustado assim,
porque a gente diz, o que significa isso? Todo mundo fala em juros, vou pagar uns juros, para a gente receber nada, né? Mas para pagar a gente fica meio assustado. Então vamos ver aqui, ó, juros simples. O que é um juro? Gente, toda compensação em dinheiro que se paga ou se recebe pela quantia em que se empresta ou pede emprestado, a gente chama isso de juro. Ou seja, é uma compensação que você recebe ou que você paga, certo? Por aquele favor, digamos assim, né? Favor que alguém te fez, né? Digamos um banco, né? Você estava precisando lá para comprar uma medicação e de repente alguém emprestou esse dinheiro e nada mais justo do que você pagar uma compensaçãozinha dependendo do tempo que você tiver, beleza? Então vamos lá, ó. Aqui nós temos o J de juro, né? Juro simples. O C vai ser o capital que se empresta ou pede emprestado, vai ser o dinheiro que você pediu emprestado, ou que você está emprestando, né? O I vai ser a taxa de juros. Essa taxa é muito importante saber disso. Você tem que ter a mesma unidade de tempo do tempo, certo? Aqui é o tempo em que vai passar essa translação, certo? Se é um ano, são 2 anos, enfim. E aqui nós vamos ter o montante, certo? Que é quando você junta o capital mais os juros, certo? Eu coloquei a formulazinha matemática aqui para vocês compreenderem, beleza? Vamos ver um exercício resolvido aqui, ó. Regina fez um empréstimo de R$12.000 por 3 meses a uma taxa de juros de 2,7% ao mês. Aí a pergunta, quanto será o juro pago por Regina e quanto ela pagará ao todo? Nós vamos aqui tirar os dados da questão, certo? Então, ó, o capital aqui foi o valor que ela pediu emprestado, 12 mil. A taxa está aqui também, ó, 2,7% ao mês. É muito importante olhar a unidade de medida de tempo. A taxa está 2,7% ao mês e o tempo está aqui em 3 meses. Então vamos calcular o juro. A gente vai usar aqui a formulazinha, ó, juro igual a CIT, CIT, né, cidade em inglês. E nós vamos ter o seguinte, o capital aqui 12 mil, a taxa 2,7%. Aí a gente coloca o 100 aqui, ó, símbolo de porcentagem. Então a gente tira o símbolo de porcentagem e coloca o 100 aqui, beleza? E aí vezes o tempo, 3 meses. A gente faz aqui um cancelamento desse 12 mil aqui. Eu posso cancelar 2 zerinhos aqui de baixo com 2 zeros de cima. E aí eu vou ficar apenas com o 120 vezes 2,7 vezes 3, que vai dar R$ 972. Essa multiplicaçãozinha aqui, ó, eu vou deixar para que vocês resolvam, né? Faz parte da nossa aula passada sobre operações com números decimais, beleza? E para respondermos a segunda parte do problema, ele quer saber quanto Regina vai pagar ao todo. Então, veja bem, o que ela vai pagar ao todo, a gente vai chamar de montante. Então, vai ser o capital que ela pediu emprestado, mais os juros. Ora, mas Regina tomou 12 mil emprestado. E aí, juntando aqui com os juros, que a gente acabou de calcular ali, vai ser juntando esses valores, vai dar R$ 12.972, né? Então, ela vai pagar um juro de R$ 972 e um montante de R$ 12.972. Vamos ver uma outra aplicação agora. Qual a quantia aplicada por um cliente que recebeu R$ 1.800 de juros simples, né? E aí esse juros simples é aquele em que a parcela, né, se repete, sempre vai ser a mesma, né? O valor da parcela não vai mudar, né? Porque se mudar, não é juros simples, tá? Então, ó, no caso aqui, qual a quantia aplicada por um cliente que recebeu R$ 1.800 de juros simples a uma taxa de 12% ao ano durante 2 anos? A gente já olha a unidade de medida de tempo. Taxa em ano e o tempo em ano, certo? Então, tiramos os dados.
Agora nós temos o juro, que vai ser de R$ 1.800, a taxa 12% ao ano e o tempo 2 anos, certo? E ele pergunta qual é o capital, certo? Vamos substituir esses dados aqui na fórmula. Então, juro, R$ 1.800 igual o capital, que é a pergunta, 12 sobre 100, né, que é a taxa, a gente tirou o símbolo de porcentagem, colocou 100 vezes 2. Aqui, ó, eu vou multiplicar aqui 12 vezes 2, vai dar 24, então 24C aqui, ó, e esse 100 ele está multiplicando, eu passo para o outro lado aqui, certo? Ele está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Então vai ficar, ó, 1.800 vezes 100 vai dar 180 mil. E esse 24 que está multiplicando o C agora, ele passa dividindo, e aí nós vamos ter o capital, vai ser esse valor aqui dividido por 24, que vai dar R$ 7.500, que vai ser a nossa solução. Beleza? Agora vamos ver uma aplicação aqui. Nós vamos fazer uma comparação agora de 2 períodos, né, que vai ser junho de 2019 e junho de 2020, para a gente entender um pouquinho, né, sobre essa questão da taxa de juros, que sobe, que desce. Vamos olhar essa tabela aqui. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o cartão de crédito. Vou pegar o cartão de crédito rotativo. Observe que o percentual ao ano, em junho de 2019, ele era de 300,22%, certo? Aqui, ó. E em junho de 2020, ele ficou 300,31%, ou seja, houve um aumentozinho pequeno aqui no cartão de crédito rotativo, certo? O financiamento de veículos, nós tínhamos em junho de 2019, nós tínhamos 20,80%. E em 2020 essa taxa caiu. Aqui nós tivemos um aumento, aqui a gente tem uma diminuição disso aqui, certo? Vamos ver essa situação aqui do cartão de crédito parcelado. Então aqui tem várias situações, mas eu estou fazendo aqui um destaque em algumas delas. O cartão de crédito parcelado. Aqui, ó, eu tinha, no cartão de crédito, eu tinha uma taxa em 2019 de 175,59%. E em 2020, ó, eu tenho uma agora 118,68%, né, 118,68%, havendo uma queda bem significativa aqui, ó, na taxa, certo, ao ano, isso é ao ano, tá? Com relação ao cartão de crédito. Se a gente considerar agora o percentual de um mês, ó, o nosso caso aqui, o cartão de crédito, nós tivemos ao mês, em 2019 era 8,81%, ele houve uma queda de 6,74%, né? Vamos olhar agora o cheque especial. O cheque especial em 2019, em junho de 2019, era 272,51%. E houve uma queda aqui, ó, para 110,24%. Se a gente comparar aqui no mês, certo? 2019, 11,58%, 2020, 6,39%. Certo? Professor, onde é que o senhor quer chegar com isso aí? Se nós observarmos, nesse caso aqui, ó, com o cartão de crédito rotativo, aqui houve um aumento. Quando nós olhamos aqui, o cartão de crédito parcelado, que é aquele que geralmente a gente usa, né? Nós temos aqui, ó, houve uma queda, e bem significativa, né? E o cheque especial, para quem não sabe, é quando você tem uma conta, digamos que você ganha R$5.000, aí você abre uma conta corrente no banco, o banco ele lhe dá uma margem, certo? Que fica lá na sua conta, digamos, de R$3.000 ou de R$4.000, depende muito de cada conta. E aquele valor que está lá disponível para você usar, embora isso é bom se ter um cuidado, né? Porque esse dinheiro não é seu e o juro, a gente já está vendo que a taxa, ó, a taxa é muito alta, gente.
certo? Umas 5 ou 6 vezes maior do que a taxa normal. Então, é muito risco quando a gente pega, por exemplo, e usa esse limite, né, que está lá, né, do cheque especial. Então, a gente recomenda que vocês não usem, né, conversa com os pais de vocês, ou não usem, que não é bem interessante. E o cartão de crédito também se utilizar com certo cuidado, beleza? Bom, a nossa aula, infelizmente o tempo é bem curto, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido bastante o conteúdo, certo? Eu vou deixar aqui como atividade, aqui, ó, as páginas 21 e 25 do livro A Conquista da Matemática de Giovanni Júnior e Castrucci. Se você não tem o livro, vá na sua escola, certo? Fale com o seu diretor que ele vai te ajudar, tá certo? Muito obrigado e fiquem todos com Deus. Fiquem em casa.